Você não esquece aí. É porque eu lembro que a gente viu essa parte do pré-hospitalar, pré-operatório, né? O que vai ser feito no pré-operatório, transoperatório. Isso aqui eu tenho certeza. Pré-operatório imediato, que antecede as 24 horas, isso eu tenho certeza. Se não me engano, aqui a partir de preparo intestinal. Você sabe, Andressa? Boa noite. Aonde que a gente parou? Eu tenho praticamente Professora, eu não me lembro. Eu acho que é aqui mesmo. Vergonha, né? Não, acontece. Comigo também, Sabe mãe. por que acho que a nossa última Gravada, não tem? foi antes da prova de terminologia. Não, Então, gente, a assim, gente de viu isso verdade, aqui. A gente viu isso aqui também, o protocolo de cirurgia segura, porque eu falei assim, é o trabalho que eu dei para vocês. Tá. Exatamente. Então, aqui para baixo também nós vimos o protocolo, antes da indução anestésica, segurança da anestesia, antes da incisão cirúrgica, pausa cirúrgica, antes Oi, do paciente... Isabela. Fala comigo. Isabela, Oi? na minha apostila, tá conseguindo me ouvir? Tá o quê? Tá conseguindo? Hã? Você tá conseguindo me ouvir? Estou. Mais ou menos. A minha apostila tá marcada até preparo intestinal. Mas o preparo intestinal está aqui em cima, antes do protocolo de cirurgia segura, e a gente viu o protocolo de cirurgia segura, quer ver? Tá vendo? O preparo intestinal ali em cima, ó. E a gente viu o protocolo de cirurgia segura, aqui, ó. Vou pegar aqui, depois do protocolo de cirurgia cirúrgica, antes da indução, pausa, identificar os membros da equipe, antes do paciente deixar a sala de cirurgia. Isso aqui também a gente viu, que eu contei o caso para vocês da sala anestésica, que antes do paciente deixar a sala de cirurgia, eu tenho que checar todas as pinças, todas as gases, tudo que eu levei para dentro da sala, para eu achar tudo, porque faz parte do protocolo de cirurgia segura. Falei que antes não tinha, agora tem, que reduziu bastante o número de problemas ali com cirurgia, né? Esquecimento de alguma coisa no paciente. É verdade. Agora eu lembro. Você falando, eu lembro. Tô lembrando tudo isso. Verdade. Aí nós vimos esse papel aqui, que pode mudar de hospital para hospital, né? Que fazem parte do protocolo de cirurgia segura e que vai nos auxiliar. Aqui, identificação do paciente, tudo sobre a identificação do paciente, confirmação do procedimento, da cirurgia, qual é o lado, registro ali do paciente. Então, são várias perguntinhas que são, às vezes, chatas, que o povo não gosta, nem o paciente, ou às vezes o profissional, e eu adoro, porque essas perguntas triam a gente, evita que a gente tenha vários erros, sabe? Que deixa passar bastante coisa, assim, né? Então, a gente consegue segurar alguma coisa ali antes que chegue ao paciente, né? Que o problema é chegar ao paciente. O momento operatório, eu acredito que a gente viu alguma coisa disso aqui, mas vou dar uma pincelada aqui, porque eu não tenho certeza. Hoje ainda, gente, a gente tem que delimitar a prova, aonde começa, tudo direitinho aqui para a gente não ficar perdido, tá? Então, o momento operatório. Então, os anteriores ali, a gente viu o momento pré-operatório, né? Quando eu recebo o paciente antes do ato cirúrgico, o transoperatório, né? E o momento operatório ali. Então, praticamente todas as intervenções ali cirúrgicas, nesses 4 tempos básicos que nós vimos, acontece a antisepsia da pele, do paciente,
né? Eu vou pegar com a pinça de xenon ali. Vocês têm direito àquele curso quando vocês fizeram matrícula, não tem? Vocês ganharam os 4 cursos adicionais, não ganharam? Então, vocês vão ter... Não ganhou, Andressa? Instrumentação. E vocês vão ter instrumentação A gente vai específica, ter. vai ter serviço radiológico, vai ter administração de Eu não lembro qual medicamentos. é os outros, não. Não, são todos esses. 4. Porque Eu acho que não. porque Eu acho que são 3, mas eu não lembro qual que Não, é mais, são não. 4. São Tem no 4. contrato? São 4? É Eu acho instrumentação, eles no contrato. instrumentação, Administração de medicamentos. administração de medicamentos, segurança do paciente e assistência de enfermagem e serviço radiológico. São esses 4. Isso mesmo. Então, a instrumentação vai ser o maior deles. Vocês vão fazer lá naquela sala lá de instrumentação da Ai, escola, que nos bom. mínimos detalhes, tudo separadinho, específico, só prático, né? Porque a teoria vocês já viram aqui. Então, vai ser muito, muito, muito bacana aí. Vocês não deixam de participar, não, tá? Aproveitem. Isabela, Oi. e no caso, como que vai ser essas aulas práticas? Vai ser no final do curso? Igual a gente encerra agora o módulo, né? A minha vocês não têm. O que vocês vão ter vai ser nesse curso de instrumentação cirúrgica. Vocês vão pegar em todas Pois as pinças, vão manuseá-las, vão aprender uma por uma. Aí vocês terminam a parte teórica do curso, dia 31/8, né? Por aí, que a minha prova é 31/8. E depois o pedagógico vai começar a agendar. Vai começar a agendar a última prova dia 3. Aí o pedagógico, depois da recuperação, prova de segunda chamada, depois que acabar isso tudo, o pedagógico vai chamar vocês para começar a agendar, começar os cursos. E geralmente é coladinho, viu? As turmas que eu dei alguns, terminou e a escola já emendou quantos cursos e vocês vão ficar... É melhor, né? É bacana demais, né? Então, daqui a pouco tem mais um pouquinho de aula aí para vocês, mas não deixem de aproveitar, porque é tudo diferente e muito bom, viu? Porque vocês podem colocar como adicional no currículo, né? Como um curso a mais aí, né? Especialização a mais no currículo. Então, o momento operatório é esse, né? Onde que eu vou iniciar agora, meu paciente está deitado, eu vou iniciar agora a cirurgia, depois de tudo que a gente já viu, né? Então, o que é dierese, né? Dierese, acho que vocês já estudaram esse nome aí, essa terminologia em OPTE, talvez. Então, é uma terminologia muito usada no hospital como um todo, mas principalmente dentro do bloco cirúrgico. Então, é dividir, é separar ou cortar, tá? Então, o que eu vou fazer com essa dierese? Então, é o rompimento dos tecidos, que pode ser classificado em física ou mecânica, né? Então, o médico pode ir com a própria mão dele, ou pode ir com a questão mecânica, né? Utilizar um bisturi, ou outra ferramenta aí necessária, né? Outro objeto necessário. Então, os principais tempos da dierese, os principais tempos ali de separar o tecido, cortar ali e separar. Então, eu tenho a incisão da pele. O que é incisão? O corte. Ao invés de eu falar o que eu cortei, eu vou falar que eu fiz uma incisão cirúrgica. A incisão está sequinha, a incisão está boa, cicatrizada, a incisão está vermelha ainda, com o processo de cicatrização. Então, tudo que corta ali se chama incisão. Todo ferimento causado de propósito, que são as cirurgias, são chamadas de incisão cirúrgica. Então, a cesárea é uma incisão, né? Então, se o menino cortou um queixo aqui, tem que ir lá costurar, isso já não é incisão, porque não foi o médico que foi lá e fez proposital, não. Vou colocar um silicone, fez o corte lá, isso é uma incisão. O médico pegou o bisturi e cortou para colocar a prótese lá. Incisão cirúrgica, é algo intencional. Deslocamento da pele e subcutâneo. É quando o médico tem que deslocar, afastar a pele. Vou fazer uma cesárea. Fiz um corte desse tamanhozinho na mulher, uma incisão, mas para passar o menino ali, a gente pega o afastador, né? E afasta a pele e o menino consegue sair. Então, deslocamento da pele e do subcutâneo. Abertura da aponeurose superficial, que são as camadas da pele que vocês já viram em anatomia,
O afastamento do músculo, a cesárea também é um exemplo para isso, que a gente afasta o músculo também, né, da mãe, então corta várias camadas ali profundas até chegar ao bebê. Instrumentos de diérese, vocês vão ver lá na escola, no curso. Tesouras, bisturi, de lâmina, né? Lâmina fria e eletrocautério. Eletrocautério é aonde que eu vou passando o bisturi, automaticamente ele vai cauterizando. Como que era feito as cirurgias antigamente? Pegava só o bisturi, a faca, né, desse tamanhozinho, estéreo, né, ela era aberta naquele momento, totalmente estéreo, e cortava o paciente. E ficava com compressa lá, enxugando o paciente lá o tempo todo. Como que é feito as incisões hoje? Então, é com eletrocautério. Então, eu vou cortando e vai cauterizando os vasos, né, os capilares. Eu vou cortando, vai cauterizando. Eu vou cortando, por isso que tem aquele cheiro horrível de sangue queimado, de pele queimada, sai uma fumacinha, mas isso é uma evolução extrema, né, gente? À medida que o médico vai passando, vai cauterizando as pontas dos capilares ali para não sangrar, né? Então, pouco tempo atrás não era assim. Oi? A sutura é só feita por fora? Não, a sutura, primeiro eu pego as camadas internas do fundo para fora, externas para dentro. Então, eu costuro a primeira, depois eu costuro a segunda, depois eu costuro a terceira. Existem linhas de costurar, que são linhas próprias para um paciente diabético, são próprias para um paciente que é fio absorvível. Então, essas suturas que eu faço, tipo de uma gestante, de cesárea, que eu faço as camadas uma por uma da pele, são fios absorvíveis pelo organismo. Então, depois que aquela pele juntar mesmo, consolidar, né, acontecer o processo de consolidação ali do tecido, a linha, ela vai ser absorvida pelo organismo do paciente. E antigamente, as linhas apodreciam dentro da barriga, né? Então, fedia, criava bactéria. Então, hoje tudo é bem mais evoluído, viu, gente? É uma coisa surreal, sabe? Tem médico que se opera com tal linha, com tal produto. Então, as coisas, assim, são muito melhores, bem melhores, viu, do que antigamente. Então, nós temos essa diferenciação aí de vários materiais, né, desde a linha de sutura até o eletrocautério, bisturi, as próteses, né, que são colocadas, já são próteses que que o paciente pode passar numa porta de banco que não vai ser barrado, né, o material dele já é mais leve, mais confortável, não causa rejeição, então é muita coisa. Mas tudo vem com custo adicional, tudo é mais caro. Esse aperfeiçoamento sempre vem com esse custo aí junto, tá? E hemostasia. Então, hemostasia é o estancamento do sangue. Então, hemostasia é uma terminologia. Ela não está dentro daquela planilha que a gente fez a prova, porque aquela planilha é só terminologias relacionadas ao procedimento cirúrgico mesmo. O que tirou, o que dissecou, o que fez isso, o que fez aquilo. Agora, a hemostasia não estava lá mesmo, não, tá? Então, é o processo que impede o sangramento, né? Então, nas nossas cirurgias, no caso, a hemostasia pode ser feita mediante a utilização de fios cirúrgicos de sutura, onde eu vou pegar o fio e eu vou costurar, impedindo o sangramento, né? Esponjas absorvíveis, existem essas esponjas, pouco utilizadas, mas existem. Unidade de eletrocirurgia, né, que é um bisturi ou um eletrocautério. Então, o eletrocautério promove uma hemostasia? Promove, que à medida que eu vou cortando, ele vai cauterizando o vaso, que impede o vazamento do sangue, né? A esponja absorvível é uma esponja que a gente vai colocar que o próprio organismo absorve como se fosse um algodão doce. O algodão doce é aquele negócio bonito, assim, quando a gente tira e põe na boca, o trem some. Você nem engoliu, o trem some. É como se fosse assim, uma esponja que a gente põe e o próprio organismo absorve e para de sangrar, tá? E os fios cirúrgicos, que é onde eu vou costurar. Depois, quando eu ranquei um dente, assim como que o dentista costura,
vai parando o sangramento, né? Porque fechou ali o buraco onde que estava vazando sangue, né? Tem as esponjas sintéticas, que são utilizadas ali quando ocorre um grande sangramento. Então, esponja sintética é uma esponja fabricada, por isso que é sintética, né? E é usada, ela não pode desmanchar, porque ela é usada para grande sangramento. Então, ela vai ficar lá absorvendo ali o sangue. E essa esponja, né, é colocada ali no local do sangramento, para ela absorver ali o sangue, né? Promovendo o quê? A hemostasia, porque ela vai absorver o sangue, automaticamente vai parar com aquele sangramento. E é absorvida com o tempo ali na incisão, no sangramento ali do meu paciente. É outro nome também super comum, exerese. Muito utilizado, muito dentro do bloco. Exerese é a cirurgia propriamente dita, né? Então, é o tempo cirúrgico fundamental ali na realização do tratamento cirúrgico em caráter curativo, paliativo, estético. Então, eu vou fazer uma exerese, né? O que eu vou fazer? Estético. O que eu vou fazer? Vou corrigir um problema que eu tenho, uma hérnia. O que eu vou fazer? A caráter curativo, né? Eu vou ali tirar um apêndice, por exemplo. Então, exerese é a cirurgia propriamente dita, o procedimento que eu vou passar por ali, tá? E todas as evoluções de bloco cirúrgico vai estar descrito exerese em algum momento, porque é a própria cirurgia. Então, toda evolução vai ter escrito, porque se é uma evolução do bloco, o paciente fez uma cirurgia, houve uma exerese. O médico não vai falar lá, fizemos uma cirurgia sem assado, ele não vai usar isso, né? Ele vai usar a exerese. E as exereses podem ser classificadas deslocamento, dissecção, ligadura, coroamento ou ressecção parcial ou total. Então, a exerese é a cirurgia que eu fiz de deslocamento ou dissecção de um vaso que eu tive que fazer, ou uma ligadura de trompas, depende do procedimento, mas lembrando, todas são exerese. Aí, se eu for evoluir, eu vou colocar exerese de ligadura de trompas, vou colocar o lugar, ou seja, cirurgia de ligadura de trompas. Mas, ao invés de usar cirurgia, eu uso exerese. Síntese. Síntese é a fase da junção, da união da sutura da ferida operatória, né? E qual é a finalidade de eu fechar ali por prevenção de infecção, né? Então, a instrumentação utilizada, né? Eu vou utilizar agulha, né? Existem ali porta-agulhas, fios de suturas, e os fios têm essa diferenciação, né? É um paciente diabético que tem já uma complicação para fechar uma incisão. Todo diabético que tem qualquer tipo de ferida, ele demora a fechar mais, né? Vocês já estudaram isso. E se eu fizer uma cirurgia nele de apêndice ali, por exemplo, e tiver que costurar, eu preciso ter um fio, né, apropriado para aquele paciente, para ajudar ali naquela fechamento ali, na cicatrização daquele tecido, e um fio que não dê rejeição. O paciente diabético tem rejeição de um monte de coisa, viu, gente? Válvula cardíaca tem que ser apropriada, quando vai fazer os cateterismos, porque ele sempre é um paciente que sempre tem complicações pós esses procedimentos, pós de rejeição do material, viu? Então, os instrumentais especiais ali, né, para cada tipo de cirurgia. Então, não é a mesma agulha e não é o mesmo fio que eu vou utilizar para todas as cirurgias, né? Então, fio mais delicado, tipo, para cirurgia plástica, como é que eu vou fazer aquele ponto grosseiro, né? Um ponto aqui, um ponto cá, um ponto aqui, um ponto lá, para a mulher que fez uma cirurgia plástica, pensa. Vai acabar ali com o corpo dela, né? Em vez de arrumar. E tem um ponto mais grosso, né? Dependendo das regiões aonde que eu preciso costurar ali, eu tenho que ter um ponto mais resistente. Mas hoje é tudo muito, muito melhor, né, gente? As incisões são menores, né? Absorção ali, às vezes a paciente faz
cirurgia, você nem vê aonde que foi a cirurgia. Obviamente, tudo isso depende muito da fisiologia do paciente. Tem paciente que tem uma probabilidade ali de ter queloide, né? Então, é um paciente que, o máximo que eu uso, o melhor fio dos deuses ali nele, ele pode desenvolver queloide, né? Então, tem coisas que é inerente ali também ao paciente. Mas tudo que a gente puder usar, utilizar ali de excelência, né, de resultado, é importante, né? Os resultados das cirurgias seguras, de cirurgias estéticas, vêm daí, né? O imprescindível, ele tem um fio de melhor qualidade, um fio adequado para aquele tipo de cirurgia ali, né? Aqui os instrumentais iguaizinhos que vocês verão e vão manipular na escola em breve, se Deus quiser. E aqui são os tempos que nós vimos agora, né? Os tempos cirúrgicos. Então, a dierese, hemostasia, exerese e a síntese. Deixa eu só ver até onde que vai a página que vai essa matéria aqui. Só para a gente calcular aí a quantidade de dias que a gente tem de aula. Não. Essa parte aqui também é central de material, ainda tem CME, autoclave. Acabou. Então, vem até aqui, autoclave. Que página que eu estava? 401. Obrigada. Ficou muita matéria aí para de 30, vocês já viram, né? Pronto, estava aqui. Então, aqui, os fios cirúrgicos, né, são utilizados aí para ligadura de vasos sanguíneos, então nós acabamos de ver os fios cirúrgicos. E a classificação, também acabamos de ver sobre isso aqui, ó, acabei de falar. Nós temos os fios absorvíveis e os não absorvíveis, né? Que a gente tem que voltar no médico daqui a 20 dias e lá tirar os pontos. Então, os absorvíveis são esses que sofrem ação de líquidos orgânicos, né, sendo absorvido após algum tempo ali pelo seu organismo. E os não absorvíveis são aqueles tipos, né, que sofrem ali alteração e não são absorvidos, eles são permanentes. E acaba criando um tecido fibroso mais grosso ali, se você não tirar, né? E dentre outras coisas, né? Causa um cheiro ruim, vai apodrecendo aquela linha e tem que tirar. Então, os principais fios que existem aí, ó, seda, que é um fio de origem animal. Existe o fio de costurar, joga no pratinho, só para o barulho. Algodão, mono e os mono e multifilamentos, que são os metálicos, os fios metálicos, poliéster. Só um minutinho, gente, por favor. Desculpa. Então, tem os fios metálicos, os fios de poliéster. Poliéster é o poliéster que a gente vê do tecido mesmo aí, de roupa e tudo mais, tá? Tem o fio de nylon, que é o de nylon mesmo que a gente conhece, e polipropileno,
que é o fio sintético. Então, o bloco vai ter só um tipo de fio? Não, viu, gente? Vai ter todos os tipos de fios ali, porque depende de qual cirurgia, de qual situação, se é um bebê, se é cardíaco, qual que é o tecido, o que está acontecendo ali para o médico poder fazer sutura do paciente. Então, sempre tem uma diversidade grande aí. Ou vai depender, às vezes, pode depender do hospital que você trabalhar também, né? Então, em bloco cirúrgico, eu só vivi em hospital privado e eu tinha uma fartura grande porque os médicos só operavam se tivesse. Então, eles exigiam e a diretoria aceitava essa exigência ali de acordo com o que o médico queria. As suturas, né? Sutura, gente, é costurar, tá? É costurar ali, né? É fazer... pode ter clipe metálico, né? Então, ao invés de eu costurar, pode ter tipo um grampo, que o médico grampeia assim para fechar ali a pele, ou faz isso só com a camada mais interna e a externa costura. Então, depende da cirurgia e do médico ali. Unidade de eletrocirurgia ou bisturi elétrico. Então, qual que é a finalidade ali, né? É coagulação, dissecção ou corte e fulguração, ou seja, eliminar ali as proliferações de células e remover manchas. Então, essa questão ali é onde que eu não vou deixar formar coagulação ali de sangue, sabe? Ali é onde que fica escapamento da incisura ali e o sangue vazando. Cuidados de enfermagem que eu tenho que ter com esse paciente. Então, o circulante, que a gente fala muito, né? Ele é responsável pela colocação da placa dispersiva no paciente, né? Em uma região grande, onde que tem uma quantidade de massa muscular na panturrilha, face. Então, isso aqui é o bisturi elétrico, que eu não posso utilizar se não tiver a placa debaixo do paciente. Essa é a tal da placa que vai, se não tiver a placa quando o médico for utilizar esse bisturi, o paciente será queimado. E a função de quem? Ó, função do circulante. Então, é uma responsabilidade do tamanho do planeta em cima da gente, né? Esse circulante, gente, é um técnico de enfermagem, né? E mas o circulante é sempre circulante. Não, onde eu trabalhava, a gente fazia rodízio. Esse mês você foi circulante, mês que vem a Marcela, no outro mês a Maria Aparecida, no outro mês é a Simone. Então, a gente tem que, assim, ver essa responsabilidade, porque o paciente queima mesmo. E, infelizmente, a gente vê isso até hoje. Até hoje. Esqueceram de colocar. Não. E o paciente está sedado, né, gente? Ele não vai sentir a dor da queimadura e gritar lá, tá doendo. A gente vai ter que tratar uma queimadura, sendo que o paciente foi fazer uma cirurgia de apendicite. Pensa. Né? Oi. Essa placa aí, a gente coloca quando o paciente já entra, ele já no bloco ali, na mesa? Na mesa, porque daí para frente a anestesista já vai anestesiar e o médico já vai usar o bisturi elétrico. Na hora que ele usa o bisturi, se não tiver essa placa de baixo, na hora que ele usar o bisturi, tem como ele é bisturi elétrico, a eletricidade vai puxar. O nosso corpo, gente, a composição do nosso corpo é aproximadamente 70% de água. Os seres humanos são um dos maiores condutores de choque elétrico, né, de energia elétrica. Então, a placa ali por baixo é para selar, como né? Uma barreira. Isso, uma barreira. Isso mesmo, como se fosse uma barreira. E acontece... Oi, Maria. No caso, essa placa, ela vai de contato com a pele do paciente ou ela fica por debaixo de algum forro? Ela fica em contato com a pele do paciente. Entendi. Ela fica em contato ali, tá? Então, no caso, quando eles estão com aquela camisola, você tem até que deixar ela mais aberta para ela entrar em contato mesmo com a pele? Tem. Aonde que está a região, tem. E tem que tirar quando o paciente estiver anestesiado ainda, né? Quando o paciente estiver anestesiado.
quando acabou ali o procedimento cirúrgico, já pode retirar, exatamente. Então, a única finalidade da placa ali é quando está com bisturi elétrico passando na pele ali do paciente. Quando não está passando, não tem problema, mas a gente não fica colocando e tirando, né? Doutor terminou de usar o bisturi e acabou a cirurgia, a gente não tira na hora, espera acabar a cirurgia inteira para tirar, né? Mas a minha preocupação é quando ele usa o bisturi ali no paciente. Quando ele usa ali, porque vem a eletricidade. Então, Professor, oi. desculpem Não, interromper, mas eu já vivi uma situação assim, já presenciei, na verdade, dentro do bloco cirúrgico, de não ter colocado aquele gel sobre essa placa, e assim, como o paciente estava entubado e tudo, e teve cremadura de 2º grau nesse paciente, por causa do gel que faltou. Ah, o gel. Tem que ter. O gel, gente, que coloca, é o mesmo gel de eletrocardiograma, tá? A gente vai colocar os eletrodos, aquele gel transparente, só para dar conexão ali, é o mesmo gel que a gente vai utilizar ali na placa. Então, tem a placa, a gente coloca um gel e coloca ali debaixo. É igual ultrassom, também a gente põe o gel, né? A sonda, é o mesmo gel para ECG, que a gente coloca ali em cima da placa ali, para não ter aquele contato, a placa seca direto com o paciente, e poder ter alguma interferência, sabe? Mas, Isabela, aí são 2 placas? Porque tem aquela que é adesivo mesmo, que é a placa de cautério, e tem uma que coloca o gel por cima e põe por baixo. No caso da panturrilha, né? Isso, aí depende do aparelho ali do eletrocautério. Então, tem uma que você vai utilizar as duas, depende do aparelho. E tem uma que você vai utilizar Eu uma já só. vi 2. Tem uma que no Exatamente. caso, adesivo, e tem uma que usa como se fosse um metal Uma e para o põe um metal gel por mesmo, cima. metal encurvado, assim. Isso. Mas é igual o desfibrilador. Igual o da escola, é aquele que a gente pega a pá, que é o mais usual, e vai lá e faz o paciente o choque. Uma outra escola que eu trabalho não tem a pá, mas a gente comprou recentemente também, tem 2 meses que nós compramos. E ele é o adesivo que eu coloco, conecto tipo um ECG e disparo o choque, a mesma quantidade de choque. Então, depende da marca do produto, sabe? Mas o que você viu lá tá certo, mas pode ser que você vai vir em outro lugar diferente. Mas aí, aquela sala de cirurgia, aquele eletrocautério, você vai operar 365 dias do ano com aquele mesmo eletrocautério. Então, você já vai saber que todo paciente, todo ali, você tem que colocar aquilo ali embaixo e fazer daquela mesma forma. Então, não vai ser, no primeiro dia vai ser novidade para você, mas depois é o mesmo eletrocautério todo dia, sabe? Entendi. O gel, né? A gente colocou aqui, utilizar o gel ali na placa. Esse gel condutor, vários momentos a gente vai ter esse tipo de gel aí, igual eu falei, o gel é o mesmo utilizado no ECG, é o mesmo utilizado no ultrassom, é o mesmo gel também que é comprado, que é colocado nessa pá, tem outras coisas também que põe esse gel. Então, colocar a placa ali, aqui, essa aqui talvez seja a que você viu, né? Essa aqui, ó. Essa aqui é bem Exatamente. moderna. Coloca bastante gel nela e põe por baixo. Isso. E esse aqui é o bisturi elétrico. Ele vai passando ali, ele tem esse fio ali, porque ele é elétrico, né? E precisa Esse é o mono, né? Isso, exatamente. E precisa ali, né, desse fio aqui passando aqui por cima. E as agulhas agora, né? Então, as agulhas têm classificação também, né? Então, elas são classificadas quanto à curvatura. Então, a gente tem a agulha que é assim, ó. Exatamente desse jeito. Que costura. Você fala assim, gente, aquela agulha retinha, nossa, é tão mais fácil, né? Da gente costurar. Mas tem uma que né? Aí depende de uma série de coisas para qual agulha ali que o médico vai escolher, né? O tipo de incisão que ele vai costurar, a preferência do médico também, então depende, viu? Então, ela tem a diferença através da curvatura, que pode ser retas ou curvas, tem o comprimento de centímetros ali também, né? Então, tem o tamanho que pode variar ali de 1 a 10 centímetros, a agulha toda pode ter de 1 a 10 centímetros. As menores, né? Deixa eu só pôr aqui no silencioso, porque tá chiando aqui.
As menores são utilizadas mais para cirurgias delicadas, igual eu falei, né? Ou criança, ou cirurgia plástica, ou oftalmológicas, que são delicadíssimas, né? E as microcirurgias ali. Então, quanto menor a agulha,